Uma universidade da Finlândia realiza um estudo sobre como o cérebro reage ao ver filmes de terror. Para isso escolheram os filmes Sobrenatural, de 2010, e Invocação do Mal, de 2016. Para extrair os dados, o estudo concentrou-se em 2 tipos de medo. O de expectativa, quando se tem a impressão de mau pressentimento num cenário assustador, e a resposta instintiva, que se tem com um susto. No primeiro caso, na expectativa, houve um aumento na atividade cerebral em termos de percepção visual e auditiva. No segundo caso, nos sustos, houve um aumento da atividade do cérebro no processamento de emoções e na tomada de decisões. E o mesmo acontece contigo em situações de perigo da vida real. Por que é que certos filmes de terror deixam-nos com medo durante dias? O que faz com que algumas histórias nos causem desconforto profundo? Deixa o like, comenta, porque hoje vamos falar sobre o impacto da psicologia nos filmes de terror e como os realizadores usam truques mentais para nos assustar. Bora lá! O medo como resposta psicológica. Quando somos confrontados com ameaças, o nosso cérebro ativa as amígdalas que são responsáveis por processar emoções como o medo, que preparam o corpo para aquela resposta de luta ou fuga, que acaba por aumentar a frequência cardíaca. Durante a pré-história, os humanos viviam constantemente em alerta máximo. Os humanos precisavam de estar atentos a sons, movimentos estranhos e predadores. É que, por exemplo, um galho partido ou rugidos já eram sinais de perigo. Os nossos ancestrais viam a morte como uma ameaça constante e, como forma de segurança, imaginavam criaturas escondidas na escuridão para se protegerem. Por exemplo, no meu caso, quando já era de noite e eu estava em casa, eu às vezes evitava ir à casa de banho porque tinha medo de passar por aquele corredor escuro. Eu tinha medo que me aparecesse a cara branca de Michael Jackson ou que me aparecesse outra coisa qualquer que me fosse assustar. Nunca acontecia, mas eu tinha medo. E os filmes de terror usam o nosso instinto primitivo de sobrevivência para atrair o público. Vou-vos dar um exemplo. O Iluminado cria tensão psicológica através do isolamento e da insanidade. Tu vês isso quando, no caso da vítima, para fugir, ela tenta imaginar maneiras de fugir e tenta imaginar por onde o Jack pode aparecer. E isto está relacionado com os instintos dos humanos pré-históricos. Como é óbvio, a música, a trilha sonora, tem muita influência nos filmes de terror, porque é graças a ela que nós também nos sentimos mais tensos e com medo. Vou-vos dar o exemplo destas 2 cenas. Eu vou colocar esta cena com uma trilha sonora típica de filme de terror e uma trilha sonora mais feliz. Vocês vão ver que, apesar da cena ser a mesma, o ambiente é diferente e vocês vão se sentir de maneira diferente. Os filmes de terror utilizam frequências baixas e silêncios repentinos para ativar respostas de ansiedade no cérebro. Os sons de baixa frequência, como ruídos graves e vibrantes, são quase imperceptíveis, mas geram desconforto porque o cérebro associa-os a desastres naturais ou predadores. Já o silêncio repentino cria uma antecipação intensa que prepara o espectador para um susto. O infrasound, que são sons que tu não consegues ouvir, mas que causam desconforto físico, são sons abaixo de 20 Hz, que são inaudíveis para a maioria dos humanos, mas que podem ser sentidos fisicamente. Estudos mostram que essas frequências podem causar desconforto, calafrios e até sensações de pânico sem que o espectador perceba conscientemente a origem. Estes elementos de frequência baixa, no uso do infrasound, enganam os instintos primitivos e ativam a nossa sensação de perigo iminente. Outra característica nossa para a sobrevivência que os filmes de terror exploram é a nossa mente temer mais aquilo que não conseguimos ver ou compreender, porque evoluímos para detectar perigos antes mesmo de os vermos. Os humanos primitivos dependiam da audição e da intuição para evitar predadores ou ameaças escondidas na escuridão. E esse medo do desconhecido garantiu a sobrevivência da espécie. Sem esse sentimento não estaríamos aqui, pois os mais cautelosos tinham mais chances de escapar de ataques. Deixem-me dar-vos o exemplo do filme A Bruxa de Blair. O terror nesse filme é criado pela nossa
própria imaginação. Por exemplo, nunca vemos a ameaça, mas a incerteza e os sons ao redor criam uma sensação de perigo iminente. Esse medo psicológico é mais duradouro porque ativa a nossa necessidade instintiva de explicação e de controle sobre o ambiente. Posso dar-vos o exemplo do realizador Alfred Hitchcock. Ele usava a sugestão em vez de mostrar tudo explicitamente. Imagina estares a ver uma cena de dois colegas a falar num restaurante e no meio da conversa, de repente, uma bomba explode. O máximo que o filme pode tirar de ti é um susto. Mas imagina que tu sabes que foi colocada lá debaixo da mesa uma bomba. Só o facto de saberes que essa bomba está debaixo da mesa enquanto que os dois amigos estão a conversar já te cria aquela tensão e aquele nervosismo até a bomba explodir. Ou então até nem explodir e essa sensação acaba por ser mais forte do que aquele susto da bomba. O que te faz ficar mais preso ao filme. Isto agora parece meio óbvio, mas na altura, quando o Alfred Hitchcock divulgou esta ideia dele, Alfred Hitchcock é considerado um gênio porque foi ele que criou ou popularizou essa técnica. Bem, existem dois tipos de filmes de terror principais, que são o de terror ou medo psicológico e aqueles que são mais de terror físico. Qual é a diferença entre os dois? O terror psicológico foca na mente e nas emoções do espectador. Ele gera uma sensação de inquietação, tensão e medo baseado em situações que desafiam a realidade ou exploram os medos internos. O terror psicológico não depende tanto de cenas gráficas ou de violência explícita, mas sim de ambiente pesado, manipulação mental, incerteza e o medo do desconhecido. Já o terror físico está mais relacionado ao corpo. O terror físico contém cenas explícitas de violência, sangue e mutilação, o que cria um medo mais físico e imediato. O terror físico tem foco no sofrimento físico e no terror direto. Podemos dizer que o Silêncio dos Inocentes é terror psicológico, enquanto que o Albergue é terror físico. No entanto, em relação a estes dois tipos de terror, o terror psicológico tem maior impacto do que o terror físico. Porquê? Porque, enquanto o terror físico é um terror mais direto e momentâneo, o terror psicológico dá-te que pensar depois do filme, pois mexe com os teus medos profundos. E até te pode fazer voltar a ver o filme, não pela história, mas para voltares a sentir o que sentiste. Os filmes de terror estarão sempre por aí nos cinemas, porque eles exploram medos universais do ser humano. Medos que nós já carregamos desde o nosso passado pré-histórico. Eles exploram o medo do desconhecido, podemos ver isso em O Exorcista, onde o terror surge da falta de compreensão sobre forças além do humano, o que desperta insegurança e impotência. Também exploram o medo da perda de identidade. Temos o caso do Cisne Negro, que explora a transformação psicológica e a instabilidade mental que leva à perda do autocontrole. E também exploram o medo da loucura, e podemos ver isso no filme O Farol. O isolamento e a paranoia deterioram a sanidade, criando terror através da degradação psicológica. Estes medos universais são atemporais porque refletem medos fundamentais da condição humana. Os filmes de terror vão muito além de pequenos sustos. Eles brincam com o nosso subconsciente, exploram os nossos medos mais profundos e criam experiências que ficam connosco muito depois dos créditos no final do filme. Dá-me a tua opinião. O que é que tu achas dos filmes de terror? Se gostaste do vídeo, deixa o like, subscreve para mais conteúdo sobre cinema. Muito obrigado, malta, e boa noite.